Walter George, aí sobre isso a gente já falou um pouco, queria ouvir um pouco mais sua opinião sobre Eduardo Bolsonaro. Ele mira Tarcísio e outros nomes da direita. Já de olho em 2026 ou ele apenas age com o fígado e está dando, me parece, talvez, grandes contribuições para a perda de capital político da família? Ele está agindo com o fígado, isso é muito evidente, por isso que o termo, na vez anterior que eu falei, o termo que está sendo utilizado por alguns aliados é de incontrolável. Ele está agindo com o fígado, muito evidentemente. Tanto que todos esses problemas que ele cria junto a parlamentares da própria base, junto a políticos da própria base. O governador Tarcísio de Freitas não é um aliado para você ignorar o peso que ele tem como governador do principal estado de São Paulo, ou do país. Governador de um estado que será claramente, diretamente atingido. Ele poderia estar se aproximando desse governador para ver se eles criam, aí sim, essa instância paralela para resolver a crise. E aí puxar para eles o resultado. Por enquanto, o que está acontecendo é que o comportamento dele, como você disse, está ajudando as pessoas a cada vez mais colocarem na conta dele, da família, do pai, de todo o pessoal do entorno, a conta do prejuízo que está tendo e, ao mesmo tempo, não está usufruindo nada com relação a alguém que esteja buscando uma saída. Aliás, ele chegou a dar uma declaração muito grave, né? Dizendo que se a situação levar a um quadro de terra arrasada no Brasil, ele terá se vingado, então, para ele, tudo bem. Quer dizer, isso não é declaração de quem está minimamente preocupado com os efeitos danosos que essa medida terá, esse conjunto de medidas do presidente Trump, para o país e para setores econômicos que são alinhados, são simpáticos ao ex-presidente Bolsonaro e tudo que ele representa. Então, ele está agindo com o fígado, isso é muito evidente. É por isso que eu acho que qualquer saída dessa crise que busca negociação, você inserir o Eduardo Bolsonaro. Porque, por exemplo, esse grupo de senadores que está embarcando agora para os Estados Unidos, ele poderia estar buscando exatamente, não, eu vou utilizar a influência que eu tenho, o espaço, o acesso que eu tenho à Casa Branca e vou fazer com que essas pessoas, porque não é o governo, muito embora tenha 2 senadores do PT, mas não é o governo, é o Congresso Nacional. Ao invés de abrir espaço para ele, dar esse tipo de declaração, esse pessoal acha que vai vir aqui só conversa. Olha, se não vai ser resolvido com conversa, como é que vai ser resolvido? Vamos mandar o exército para lá, para poder a força obrigar o ex-presidente Trump, o presidente Trump a rever a sua posição? Claro que não, tem que ser através de conversa, diálogo. Mesmo ele, se for resolver alguma coisa, é através da conversa. Não se imagina também que ele tenha outro tipo de artifício para colocar em campo para resolver a crise. Então, assim, são declarações, todas elas, que mostram alguém nesse momento. Eu acho que o termo descontrolado muito apropriado. Né? Descontrolado, né? Acho muito apropriado para a situação que ele está dando. E alguém que decidiu agir tudo isso sem um mínimo de lógica e com o fígado o tempo todo e está pagando o preço por isso. Ele está com todas as contas bloqueadas. Denunciou agora, ou reclamou que a própria mulher está também com as contas bloqueadas. O governo está fazendo, a justiça brasileira está fazendo o que for possível, porque ele continua atuando contra os interesses do país. Isso é muito evidente. Cada declaração dele demonstra isso claramente. Você não tem ali uma figura pública, um parlamentar no caso, interessado em buscar saída para o problema. Cada declaração dele é no sentido de agravamento, né? E como eu disse numa declaração anterior, até meio que comemorar e se achar vingado por mesmo que o Brasil pague um preço muito alto, e os brasileiros e a população, né? Okay. Então eu acho que de fato ele não faz parte, por enquanto ele não faz parte da solução, e ele me parece que ser o grande problema que a gente tem hoje para encontrar um caminho que leve a uma solução, a evitar esse problema do dia primeiro, porque o Lula tem que fazer essa jogada de tronco dele, jogar um 6 para poder reverter uma situação que o Trump... Jogar o 6 do truco aí, né? E estabelecer. Então, eu acho que se o pai dele, o Bolsonaro, não tiver como ter uma conversa com ele e esclarecer, inclusive para ajudá-lo, porque parte do que o Bolsonaro... Aliás, uma senadora que é simpática ao Bolsonaro, que é do Mato Grosso, disse isso, né? Chamou ele de moleque e disse que tudo que o Bolsonaro está sofrendo nesse momento é culpa dele. É em função das atitudes e das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro.